Bom dia, tudo bom? Bom dia. Estamos aqui de novo, gente, para fazer mais uma leitura do livro de Provérbios, tá? Capítulo hoje é o 18, né? Hoje é dia 27 de dezembro de 2021, né? Então quem está acompanhando aí, preparem-se para o capítulo de hoje. Começa assim. Busca satisfazer seu próprio desejo aquele que se isola. Ele se insurge contra toda a sabedoria. Então ficar sozinho não é bom. Se isolar também não. O tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em que se manifeste aquilo que agrada ao seu coração. Ou seja, o tolo ele é egoísta. Vindo o ímpio, vem também o desprezo, e com a ignomínia a vergonha. Águas profundas são as palavras da boca do homem, e ribeiro transbordante é a fonte da sabedoria. Não é bom favorecer o ímpio, e com isso fazer o justo perder a questão. Os lábios do tolo entram na contenda, e a sua boca chama por açoites. Tomar cuidado com o que a gente escuta das pessoas. A boca do tolo é a sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. As palavras do mexeriqueiro são como doces bocados. Elas descem ao íntimo do ventre. O mexeriqueiro consegue falar e ir lá, né, no ponto crucial da tua ferida ou do teu coração e fazer você ficar com dúvida. Então, muito cuidado. O que é negligente na sua obra é também irmão do desperdiçador. Então, nós não podemos ser negligentes. E hoje, enfim, né, foi o que eu falei ontem, né? Estou precisando me organizar mais, ser mais planejado. Então, eu ainda sou muito negligente com o meu tempo. Faço muita coisa, mas ainda não está do jeito que tem que estar. Eu acredito que é o que muita gente passa hoje também. Então, vamos tomar cuidado, vamos ter atento com isso, né? O que é negligente na sua obra é também irmão do desperdiçador. Torre forte é o nome do Senhor. Para ele correrá o justo e estará em alto refúgio. Os bens do rico são a sua cidade forte e como uma muralha na sua imaginação. Então o homem ele precisa ter essa imaginação aberta, esse olhar aguçado, esse atento para as coisas invisíveis, né? Que a gente não acredita, mas que sabe que existe, principalmente em relação a religião, né? Vamos dizer, a sexto sentido, não é nem religião, né? A palavra está errada. Intuição. Então a gente tem que estar aberto para isso, porque às vezes nós já temos a resposta, né? Mas a gente não acredita naquele insight, né? E às vezes é Deus te dando assim, olha, cuidado com essa pessoa, cuidado com essa história, não vai por aí. E a gente sente ali, mas a gente fica naquela coisa, será? Não sei não, vou lá, né? Vai aqui, né? E aí é o que fala aqui, os bens do rico são a sua cidade forte e como uma muralha na sua imaginação. Então a gente também fica lá, meu Deus, né? O cara é bem de vida, é isso, aquilo. Também tem que tomar cuidado com isso, nem tudo que é luz é ouro, né? O coração do homem se exalta antes de ser abatido, e diante da honra vai a humildade. É verdade. O que responde antes de ouvir comete estultícia, o que é para sua vergonha. O ânimo do homem o sustentará na sua enfermidade, mas o deprimido, quem o levantará? Então a
gente tem que pensar aí que muita gente precisa de um apoio, precisa de uma força. E essas pessoas, elas não estão tendo, né? Tem gente que tá passando, batido nas coisas. E tem gente, a gente acha que tem um problema, mas quando a gente vê o problema do outro, o nosso não é nada. Então a gente tem que ver também as pessoas que estão aí do nosso lado, passando por situações complicadas. E às vezes a gente nem percebe. A gente olha mais pra gente, como ele tá falando. O egoísta, a gente olha mais pra gente, e se o outro tá precisando de ajuda, a gente nem ia. O coração do entendido adquire conhecimento, e o ouvido dos sábios busca a sabedoria. Então a gente tem uma diferença entre entendimento e sabedoria. Entendimento como se fosse, acho que um degrau ali para a sabedoria, né? Vai subindo de degrau até ter uma sabedoria melhor, maior, né? Mais suprema. Um passo de cada vez, né? Mas processo. Entender a coisa já é um passo bom, né? Você entender, e aí você vai passando pelos processos, vai vivendo as coisas, vai tendo outro olhar, um outro ouvido, uma outra fala, e aí com isso você vai tendo o quê? Uma sabedoria um pouco melhor, mais ampla. Que às vezes não é só falar, a gente também precisa ouvir. E hoje no mundo as pessoas nem escutam. Fazer, então, nem faz, né? Quando faz é pouco e acha que é muito. Né? É aquela coisa, né? Vai levando, hoje é segunda, tem que trabalhar, vou ver isso no fim de semana, deixa pro outro fim de semana, quando vê, já acabou o ano. Vai deixando pra depois, só se esperto quando acontece algo, uma situação assim bem de urgência, e, poxa, eu deveria fazer isso, aí se arrepende por não ter feito. Com presentes o homem alarga o seu caminho e o eleva diante dos grandes. O que defende a sua própria causa, a princípio parece justo, porém vem o seu próximo e o derruba. A sorte faz cessar as disputas e decide entre os poderosos. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como portais de um palácio. Isso aqui é a mais pura verdade. Porque tem pessoas que a gente tenta puxar, tenta conversar, e a pessoa está fechada num pensamento não muito bom, e quanto mais a gente fala, mais complicado fica, e ele está ofendido com alguma coisa, então não adianta você falar. É um processo que ele se fecha, e quando ele se fecha, né, é muito complicado, muito mais difícil da gente conseguir ajudar uma pessoa. Do fruto da boca de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios ficará satisfeito. O amor e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Aquele que encontra uma esposa acha o bem e alcança a benevolência do Senhor. Ou seja, nós somos feitos para casar. É uma linha que o Senhor, né, que a palavra, que é Deus, enfim, temos que ter a nossa esposa, né, o nosso marido, termos a nossa família, e daí seguimos com uma evolução diferente. Enquanto você não casar, ou enquanto você não viver o propósito do casamento, ou viver o propósito não do casamento, viver o propósito da família, da sua família, você não vai alcançar outras situações, outras experiências, você não vai evoluir no seu processo. Então, o homem é feito para a mulher é feita para o homem, e a família tem que realmente crescer desses dois pilares. O pobre fala com humildade, mas o rico responde com dureza. Um homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Isso é verdade. Ou seja, a gente tem muitos amigos, mas sempre tem um ali que é um cara mais próximo, que a gente, né,
fala que é um irmão, que não é de sangue e tal. A gente tem muito disso, né? E aqui a gente encerra hoje o capítulo 18 do livro de Provérbios, né? Amanhã vai ser o 19 e amanhã vai ser o dia 28. Né? Hoje a palavra foi bem curta, mas assim, direta, né? No quesito de postura, né? Um alerta sobre a questão da família, né? De você ouvir mais você, né? Parar de ouvir muitos outros. Quem sabe da sua história é você mesmo, não são as outras pessoas. Mas não ser egoísta, né? Não olhar só para os teus interesses, né? Eu acredito que ter esse equilíbrio aí. Tem gente que só fica ali porque só quer saber de si. Sim, tem muitas. Como eu já fui assim também, um dia que eu fui ofendida, eu me fechei. As pessoas queriam me ajudar. Eu não deixava elas terem acesso. Era uma defesa minha, porque eu não queria ser ofendida de novo. Então essa fase aí é muito difícil. Porque é a pessoa que não quer passar por aquele problema, aquela situação de novo, e ela se fecha. É como se fosse uma defesa dela ali. Mas isso é ruim, porque ela não tem acesso ao perdão. Ela não é uma pessoa livre, é uma pessoa apegada. Né? E você se apegar a uma situação, ou a uma pessoa, ou a um bem material, é muito ruim. Você ficar preso ali. Na verdade é que a gente não foi treinado, né? A nossa base ela é muito fraca no quesito da gente da ofensa, né? A gente não tem alguém que... Ou melhor, a gente não tem alguém não. A gente até tem alguém que pode direcionar a gente. E começa tudo na família. Mas quando a família não tem um hábito da leitura da Bíblia ou de uma discussão em familiar, conversa, a gente vai crescendo pro mundo, vai vendo a questão do trabalho, do estudo. E aí quando você se ofende na rua, você fica mal, né? Mas você tem que aprender com a ofensa, né? Você me falando isso, me lembro que eu por muito tempo, uma história minha particular, eu vivi, acho que foi quando eu estava na 7ª, 8ª série, fui, né, taxado como ladrão da sala, né? E eu tinha a mania de pegar a caneta dos outros. Coisa de moleque, andava com estúdio com um monte de caneta, mas ainda pegava a caneta dos outros, não precisava. E aí surgiu uma menina, né? O que aconteceu? Não começaram a assumir não as canetas, começaram a assumir outras coisas. Merenda, ticket de lanche, dinheiro. Naquele tempo corretivo, que era o começo, não tinha corretivo, né? Sumiu o corretivo, sumiu a caneta dourada que fazia o brilho. E aí eu já tava lá já tinha uma certa fama, ou já não tinha noção do que fazia. E fazia na brincadeira, né? Eu devolvia depois, mas ninguém me atentou e eu também não me atentava para aquilo. Quando coisas mais sérias começaram a surgir, começaram a sumir, quem levou a culpa? Eu. E eu fiquei com equipe pedagógica, veio direção, veio professor, até revista, e vai nas minhas coisas revistaram todos os meninos da sala e não achavam nada. As canetas que eu pegava, eu devolvia, mas aí no final não era caneta o negócio, era uma coisa mais séria. E aí, revista todos os meninos, não achava. E teve uma pessoa, uma menina, que começou a falar: é bem esse rapaz, é bem esse pretinho aí que tá roubando. Que era eu, né? E eu fiquei com tanto aquilo na minha cabeça que no final as pessoas já chegaram comigo: Gerson, fala a verdade logo, né? A gente pô. Mas aí eu já começava a me desesperar, começava a chorar, mas não sou eu. Não fui eu. Não, mas a gente já sabe. Tipo assim, no final eu já tava... Cara, que eu tava tão apertado que eu não vou dizer que sou eu pra isso acabar. Porque eu já não tava mais aguentando. Isso foi na 7ª série, isso aqui tá uns 13, 14 anos.
E a menina apertava aí, esse ladrãozinho, não sei o que. Cara, aquilo ficou. Aí um dia eu matei uma aula, né? Eu matei uma aula pra ir pro Mangueirão, pra ver a abertura dos JEPs, dos Jogos Estudantis. E aí, cara, como é o negócio, né? Ainda bem que eu matei aquela aula. No dia que eu matei a aula, sumiu o negócio de uma menina lá que tinha sempre lanche, sempre lanchava muito e tal, tinha vários tickets, o pai, a família comprava, olha, até que o ticket da semana toda, e sumiu esses tickets. E aí foi o Gesso. Não, mas o Gesso faltou. Aí, porra, então quem? Foi em cima, foi embaixo, acharam o ticket dentro da bolsa da menina, pressionaram, a menina falou, admitiu. Quando eu chego no outro dia, tem toda uma situação na sala, né? A sala em oval ali, aquela coisa toda. E eu já falo assim, olha, é pra tu ter calma. Calma, o que foi? Eu já pensei, porra, eu matei ela ontem e me estrepei, né? E ela tudo lascado, né? E aí eu pensando que era porque eu tinha matado a aula. Mal sabia que a aula matada tinha me dado a liberdade, a chave de a prova de eu saber quem tinha roubado, né? E aí admitiram e pediu, cara, e o pessoal falava que eu ia matar essa menina, né? E até você... Não, o pessoal achou, mano, o Jess vai estourar com essa menina aí, vai dar merda, né? E aí tava todo mundo já esperando isso. Porque te pressionaram tanto, era tanta coisa. E aí veio pedir desculpa em frente. A minha reação na hora me deu vontade de pegar a cadeira e jogar nela. Mas eu não fiz isso, eu só fiquei assim, dentro de mim. Eu agradeci. Eu nunca falei isso pra ninguém. Eu agradeci. Só comi assim, graças a Deus que... Por que ela ficou calada na primeira vez? E aí... Mas eu fiquei... Aí veio a irmã dela, aí veio todo mundo pedir desculpa. Aí eu sabia que não era você. Mas é aquela coisa, sabia que não era você, mas um dia atrás tava metendo o dedo, né? E aí eu fiquei assim, cara... Podia ter ficado ofendido. E até fiquei por um tempo. Mas eu entendi. Depois foi feito uns... Enfim, acho que investigaram lá. A menina tava tendo problema com os pais, era coisa de separação, não sei, namoro dela com alguém, era um cara mais velho, parece que já tinha influência do cara e tal. Eu não sei. A verdade é que eu não sei, né? A gente não tá aqui pra apertar, enfim, expor ninguém. Porque eu fui exposto. De uma forma muito... Depois da direção veio pedir desculpa, o professor veio pedir desculpa, a professora veio falar aquilo lá. E todo mundo, eu sabia que não era você, mas eu já tá... Então, aquilo ali, naquele momento, eu poderia ter ficado com rancor, com mágoa. Até fiquei ali, acho que pela idade, né? Mas depois esqueci. Né? Não esqueci logo, no outro mês. Ficou por um tempo. Eu já não olhava mais para as pessoas do mesmo jeito. Principalmente para ela, né? Dessa mesma forma. Eu acho que eu não consegui guardar muita mágoa. Fiquei por um tempo, mas graças a Deus eu consegui tirar aquilo ali. Até porque na vida, e eu falo isso por mim, a gente sempre fala que existe a volta do anzol. É uma coisa que eu falo. O que você planta, que aqui você planta, aqui você colhe. Então se você faz mal para alguém aqui, vai ter uma outra pessoa que lá na frente vai fazer mal para você. O pessoal fala que a energia do universo que você passa para o universo vem e passa essa energia para você. Se você faz um mal, você colhe o mal. Se você planta o bem, você tem um bem. Se você acredita numa coisa, aquela coisa acontece. Se você não acredita, não acontece. E eu passei por muitas situações, não só essa, mas outras difíceis também. Né? E que, graças a Deus, eu não consegui ficar preso. Né? Eu tive o meu tempo de ficar ali, mas depois eu fui me desprendendo disso. Então, o que eu vejo é que se a gente tivesse lido isso aqui
seguir isso aqui. E olha que eu ia pra catequese, Pois é. era pra igreja. Só que aí que tá. Não é só ir, Viver, É praticar. praticar. tá entendendo? E eu tava lá, eu vivia isso, eu rezava aquilo, só que a minha mente não entrava nisso, vamos dizer, da forma que deveria entrar. Eu tinha mágoa do meu pai, muito, pela questão de, né, não ter tido pai, a data dos pais era uma data difícil, né, eu tinha, via todo mundo pro pai, não tinha, isso ficou muito tempo isso aí, tipo, quando eu voltei de Monte Alegre, que eu consegui, né, tirar essa onda de mim, mas, durante todo um tempo eu fiquei ali, mas eu fiquei muito ali por quê? Porque eu era aguçado a ficar também, por próprias pessoas da minha família, né? Que falavam assim, não, é isso mesmo e tal, tu tem que pensar assim, porque... Mas lá depois que a gente vai entender o porquê da história, eu só fui entender o porquê da história quando eu já quase engravidei alguém, que a história já estava se repetindo comigo, que aí eu vou falar, eu vou virar pai, que aí eu, né, é uma outra história, mas enfim, não aconteceu. E aí a gente para e pensa, cara, tá se repetindo a mesma história, essa criança vai ficar sem um pai. E aí vai ser, o cara vai criar, ele vai nascer, ele vai ficar com as mesmas ondas que eu vivia. E eu já tava pensando, eu não quero que essa criança, independente de quem seja o pai, eu ou outra pessoa, eu não quero que ele passe por isso. Aí que, não posso passar, não posso deixar que isso aconteça. Mas enfim. Mas demorou o quê? 28 anos? Eu tô com 35, então foi ontem. Eu resolvi, no meu caso, acho que eu tava com 23 anos. Assim, o História com meu pai. livro do Provérbios, ele é bom, ele traz essa diferença, né, essa dualidade, ele te coloca a par disso. Mas eu tava lá, mas eu não vivia muito aquela coisa. Eu vivia, participava dos grupos, fazia teatro, fazia isso, fazia bingo beneficente, a gente coletava isso. Só que viver e entender, enfim, participar de uma coisa é algo, mas viver no dia a dia é outro. E eu só consegui fazer isso depois de um tempo, né? E hoje, né, como eu digo que eu assumi o papel que eu tinha que assumir em casa, né, na minha vida também. E quem acredita, acredita, quem não acredita, paciência, não vou ficar aí pensando, o outro acha que isso aí é problema de cada um. Mas hoje eu consigo ler isso aqui e ficar, rapaz, isso aqui é real. Eu não tô botando culpa em ninguém do passado, nem da minha família, nem... Eu falo por mim. A mágoa que eu tive lá, nesse caso da escola, eu fiquei por um tempo, mas depois eu esqueci, depois eu perdoei. Mas eu tenho certeza absoluta que por muito tempo essa pessoa que fez isso, ela também colheu. E era uma coisa que eu tinha dentro de mim. E ainda é uma coisa que eu tenho dentro de mim hoje. Tem pessoas que ficam próximas de mim e que por algum motivo não se afastam, não dá certo, é uma discussão, é uma troca de ideia, né, que não bateu. Mas eu não sou uma pessoa que guarda mágoa. Posso até ficar chateada no momento, mas eu não guardo mágoa. Eu perdoo. E eu falo pra muita gente, eu sei o que vai acontecer. A pessoa, eu sei o que vai... Só não acredita. Eu sei o que vai acontecer. Eu sei como eu faço. Eu falava isso lá quando eu tava no Monte Alegre. Mano, vai acontecer isso, isso e isso. Não vai, mano. Vai acontecer isso aqui. A fulana tal vai largar aquele cara que vai ficar com aquele ali. Não, mano, não ia casar. Vai acontecer isso. Passava 1, 2 anos. Mas como, mano? Como tu sabia disso? Falava, já sabia de alguma coisa. Comigo foi assim. Então, já sabia de alguma coisa pra gente poder falar. Ao invés de assim, até doido, isso daí não vai dar certo.
É o Espírito Santo que acontecia, guia a né? gente. É o Espírito Santo que guia a gente pra gente. Comigo aconteceu com meu pai. Eu tive um sonho, meu pai chegava de mala e tudo. Eu falei pra minha mãe, que nada, isso não vai acontecer não. Eu falei, tá bom. Depois eu tive outro sonho, que era pra me contar 7 dias que ele ia aparecer. Eu fazia 12 anos quando eu vi meu pai. Aí, quando deu certinho os 7 dias, ele chegou em Belém. Aí, só que ele falou comigo 3 dias depois, falou no sábado comigo, olha filho, eu tô aqui em Belém. Aí eu falei pra minha mãe, que nada, isso não é verdade. Aí eu falei, então bora lá na casa do meu avô. Ela não acreditou, bora lá na casa do meu avô. Eu cheguei lá estava ele, lá. Aí depois que eu fui conversar com ele, aí ele foi me explicar o que aconteceu. Pra ele vir pra cá. Pra ele vir. Ele sentiu no coração dele que meu avô não estava bem. Mas ele ligava, mandava mensagem, tudo, meu avô estava bem. Ele não se conteve, não, tem alguma coisa acontecendo. E aquilo incomodava ele. Aí era eu verdade. sei que ele veio e viu que meu avô estava bem. Aí ele falou, se não é com meu pai, então com quem é? Ah, então tem que falar com a minha filha. Só que naquele momento ele não estava nem entendendo, né? Ou seja, já era Deus ali trabalhando no coração dele. Aí depois de 12 anos que a gente foi conversar, eu ter aquelas perguntas de filho, que filho, mesmo que a mãe esteja ali do lado, dando tudo, né, sendo pai e mãe, mas tem dúvidas, tem perguntas que o filho precisa fazer pro pai, que só o pai pode responder. E aí foi o confronto, né? Fui perguntar coisa de por que ele não tinha ficado com a minha mãe, toda a minha história que eu fui entender. Aí eu fui ver um outro lado da que história que tu não que sabia. eu não sabia. Aí que eu fui entender e conhecer realmente qual era a minha história. Ou seja, com 23 anos que eu fui saber a minha história de vida que eu não sabia. E hoje já tenho Ou uma seja, falo tudo com isso ele, porque converso e tudo. tudo isso porque você não parou para conversar com ele no momento, ou a sua mãe não deixou, ou ele mesmo não estava preparado. E como ele falou, né? que ele não E conseguia você lidar com isso. também não estava preparado. Então teve que ter todo um processo para ele estar lá, para depois voltar, para daí acontecer essa conversa. Ou seja, existe um processo na vida de cada um. Só que às vezes a gente vive um cenário, vive uma coisa e não entende por que a gente está vivendo aquilo. Só que a gente só vai saber, a gente só vai entender que a gente viveu aquilo naquele ano, porque lá na frente tu vai falar assim, tu vai passar por uma situação de que você vai ajudar alguém, ou você vai passar por uma situação parecida e você vai estar mais forte, e aí você diz assim, e alguém vai chegar contigo e dizer assim, mas como é que tu aguenta toda essa pressão? Porque lá atrás tu passou por algo parecido e ele disse assim, agora eu sei o caminho que eu tenho que seguir. Então, quando eu passei por situações complicadas lá na frente, eu já conseguia lidar melhor, porque isso aqui já tinha acontecido na minha adolescência. Deixou um trauma? Pode ser, sim. Deixou um pouco uma ferida, uma cicatriz? Sim. Mas eu posso dizer que hoje eu não tenho mágoa de ninguém, né? Dessa pessoa em questão, né? Também não. Sei que o que a gente faz na terra, o que a gente faz aqui, a gente colhe aqui. Então eu não joguei praga, não joguei nada, mas eu sabia que a vida daquela pessoa seria bem complicada. Tá vendo? Se foi ou deixou de ser, não sei, não procurei saber, não tô aqui pra julgar, nem falar nada, nem de criticar nada. Mas no meu íntimo eu sentia isso. Mano, isso aqui, essa virada de chave aqui dela vai demorar um pouco. E eu segui minha vida, né? A gente estudava ali junto desde a alfa, desde a primeira série até a 8ª série, na mesma turma, quase a mesma galera, tipo de 10 alunos, de 20 alunos que estavam lá, acho que uns 15 eram de maternal, desde pequenininho, então a gente viu todo o crescimento, né? Tudo isso aí, mas enfim, não guardo mágoa e aprendi com essa história. E o que a gente tem que fazer, gente, é aprender com a palavra. A palavra está aqui para dar uma luz pra gente, né? O homem, né? Só para lembrar aqui, o último versículo do livro, do capítulo 18 fala: o homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo
é mais chegado do que um irmão. Então a gente tem muitos amigos, mas tem Que a gente que a possa gente se contar abre mais, mesmo, que se né? conta mais. Que sabe ali de todos os teus altos e baixos, teus medos, Então, aflições, felicidade. Angústias. É. E é isso que a gente Com tem que entender, certeza. gente. Vamos. Agradeço a todo mundo que tá curtindo, compartilhando, tá se inscrevendo no canal, né? É um canal que tá fazendo a gente mudar também, tá? É um propósito diferente. Tá alcançando pessoas também, E a né? gente espera que essas histórias, essa leitura possa trazer algo bom para sua vida, né? Pode trazer aí uma mensagem diferente e que você se sinta bem, melhor para compartilhar, para mudar, né? Às vezes quando a gente escuta a história de alguém, o conselho é uma coisa, mas eu digo que a história ela aprende mais do que um conselho. O conselho é muito pequeno, muito rápido. Mas a história de alguém que pô, me identifiquei com a história daquela pessoa e eu sinto, né, algo, uma conexão e a gente quer ter essa conexão com as pessoas que realmente querem mudar de vida e querem ter um propósito diferente, né? No trabalho, em casa, na família, enfim. Muito obrigado pela atenção, né? E bom dia. Bom dia. Tá bom? Sabia que mudança.